Não sou eu que estou falando. Olha pela janela e vê, eles não estão normais. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua assustadora de crianças favorita, e no vídeo de hoje, como já é de praxe aqui nesse canal, eu vou fazer você perder o seu cu da bunda. E se você ainda não está sentado, aproveita e já senta, porque você vai perder o cu. Então sentado é melhor, que fica ali presinho. Não sei se vocês sabem disso, mas toda quinta-feira tem o podcast Quinta Dimensão Cast, que é o podcast que eu faço com a Moriá Vélez do canal Coisa de Moriá. Se você ainda não está sabendo, eu vou deixar para vocês o link aqui em cima aparecendo no card. Você pode escutar o podcast aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer e também no iTunes Podcast. É de graça para escutar o podcast, então se inscrevam lá, que eu tenho certeza que os temas que a gente aborda no podcast vocês vão amar. Então, vamos falar sobre o assunto bizarro dos pássaros e o comportamento estranho e por que isso é tão preocupante. Para começar esse vídeo, nós vamos viajar juntos para o estado americano do Iowa, porque é lá que isso começou a se manifestar. Eu vou contar para vocês 3 fatos que aparentemente parecem ser isolados, mas depois vocês vão entender como eles têm uma ligação bizarra entre eles. Aí eu já recomendo, inclusive, que se você tem insônia, desliga esse vídeo agora, porque pode ser que piore. Vamos começar falando sobre o Anjo Negro do cemitério de Fairview. Existe uma estátua nesse cemitério que é muito famosa, inclusive a imagem tá aparecendo aí pra vocês. Ela fica lá bonitinha, paradinha, ela é conhecida como a estátua do Anjo Negro. Essa estátua está nesse cemitério em homenagem a uma moça chamada Ruth Ann Dodge. Ela faleceu em 1916 e aparentemente alguns dias antes dela falecer, ela ficava falando copiosamente para sua filha que ela via um anjo negro estendendo a mão para ela, bem como a estátua mostra que tem uma mão estendida, meio que convidando ela para ir junto. Bom, quando essa moça faleceu, em homenagem a ela, fizeram essa estátua desse anjo, que a princípio tinha cor de cobre, porque era uma estátua de cobre. Mas o mistério está por que essa estátua tomou uma coloração preta. Geralmente, a oxidação do cobre faz com que o metal fique com uma cor esverdeada, que é geralmente aquilo que a gente vê na Estátua da Liberdade ou até mesmo nas cúpulas dos prédios aqui da Europa. Todos eles ganham uma cor esverdeada por causa da oxidação. Porém, nesse caso da estátua de Fairview, a estátua oxidou de uma forma extremamente bizarra, ficando preta. Então, a estátua ficou conhecida como a estátua do Anjo Negro do cemitério de Fairview. Porém, por mais estranho que isso seja, parece que essa estátua possui uma espécie de maldição em cima dela, porque os pássaros se recusam a pousar nela e ficam constantemente atacando essa estátua. Então a estátua está inteira arranhada, inteira cheia de bicada de pássaro, e geralmente os keepers, os mantenedores do cemitério, precisam colocar ali armadilhas para espantar os pássaros, porque eles ficam putão com a estátua. O que de fato não é o comportamento normal de nenhum pássaro em nenhuma região do planeta. Mas agora segura aí a informação da estátua e nós vamos para um outro lugar. Bem ali perto do cemitério, na vizinhança, nós temos a faculdade de Coe College. Essa faculdade, segundo os alunos, está sendo assombrada pelo espírito de uma menina que se chama Helen Roberts desde o ano de 1918. Vocês percebem que a data é próxima. 1916 a mulher, 1918 na faculdade. Essa menina faleceu durante a pandemia prévia, aquela lá espanhola. E o espírito dessa menina está aparentemente aprisionado a um relógio enorme que fica na sala onde o pai dela trabalhava como professor nessa faculdade no passado. Durante as noites é muito comum que os estudantes relatem ter visto essa menina para lá e para cá
no colégio, meio que como um fantasmão mesmo. De vez em quando, em corredores, eles acabam vendo o vulto dessa menina. Às vezes acorda e a menina tá lá do lado da cama, olhando para as pessoas, um negócio meio louco. Mas todas as pessoas que viram o fantasma dessa menina, de alguma forma, estão tendo experiências bizarras com pássaros. E é aí que as duas histórias se juntam, mas a gente ainda tem uma terceira história. Alguns dias antes das pessoas terem contato com esse fantasma da menina Ellen, ou alguns dias depois das pessoas terem contato com o fantasma, milhares de pássaros começam a aparecer, sentar na janela e olhar fixamente para quem está dentro da janela. Inclusive, algumas pessoas tentaram abrir a janela e espantar o pássaro, mas o pássaro parece que fica duro, como se tivesse morrido, e ele não se mexe. Mas espera, segura essa informação e vamos comigo para uma vizinhança ali perto dessa faculdade. Ali do lado da faculdade existe um município chamado Município de Clarion. E nesse município existe uma casa abandonada no meio de uma plantação aleatória. Nessa casa, diz a lenda local, que se você entrar na casa, isso é até um desafio que rola com os adolescentes dessa faculdade, você tem que entrar na casa, subir as escadas e pegar os porta-retratos que estão afixados a essa parede do corredor da casa e tentar sair com essa foto da casa. O que acontece, gente? Quando uma pessoa chega lá do lado de fora, a pessoa não só é atacada por pássaros, como também a foto volta a ficar na parede. E esse é o motivo pelo qual a casa não foi destruída até hoje, porque eles tentam destruir aquela parede com as fotos, mas as fotos aparentemente querem voltar à parede. Então acredita-se também que aquele local está sofrendo uma espécie de uma maldição, o que na minha opinião também é uma coisa normal, que acontece em vários locais do planeta. Existem locais que são realmente assombrados, a gente não pode negar. Então muitas pessoas já tentaram cumprir esse desafio em determinada época, isso era inclusive um trote da faculdade do Coe College, mas porque a situação começou a ficar um tanto quanto perigosa, foi proibido pela diretoria da escola. Então, para vocês verem que as coisas elas vão se amarrando uma na outra. Então, 3 locais assombrados, 3 manifestações diferentes e apenas uma coisa que liga tudo isso. Esses 3 locais que eu contei para vocês estão dentro de uma reserva chamada Gull Point State Park, que é um parque estadual lá do estado de Iowa. Nessa região, com um total de 9.000 quilômetros quadrados, pessoas diferentes que não se conhecem começaram a relatar esse tipo de situação esquisita e esse tipo de comportamento esquisito dos pássaros. Basicamente é assim, você tá lá de boa com a janela da tua casa aberta, sei lá, o vidro, sem a cortina estar fechada, e de repente o pássaro vem e pousa ali na tua janela e fica te encarando por horas. As pessoas mexem a mão assim na janela, tentam bater na janela para o pássaro sair, mas o pássaro fica imóvel e também não vem sozinho. Vem um, às vezes 2, às vezes 3. Aconteceu comigo também. Vejam o vídeo que tá aparecendo aí do lado. Foi muito estranho. Então eu entendo o que essas pessoas sentem, porque do nada um monte de pássaro vir e colar na tua janela e ficar te encarando. No caso, o que está acontecendo no Iowa, eles nem se mexem. É como se alguém fosse e pegasse um controle remoto daquele filme lá do Adam Sandler, Click, e tivesse dado pause na vida selvagem do planeta por algumas horas. Não existe sequer uma pessoa da cidade que não tenha relatado que viram pelo menos 8 pássaros em bando rodeando suas casas e tendo esses comportamentos estranhos. Vocês já ouviram falar daquele filme de terror The Birds? Gente, a hora que eu fiquei sabendo dessa história, pra mim foi igualzinho o filme. Ai, que medo. Era um filme de antigamente, passava lá nas televisão do Brasil à tarde, sabe? Se você não assistiu, é melhor não ver. A parte mais estranha desse fenômeno, como se não tivesse estranho o suficiente, é que ele começa por volta das 8, 9 da manhã, o pássaro vem, cola ali na tua janela e fica te encarando. E lá para umas 2 da tarde, tipo 5, 6, 7 horas depois, o pássaro volta a se mexer e sai do nada. E vai embora. Algumas pessoas dessa cidade em específico começaram a se questionar se isso que estava acontecendo com os pássaros não tinha, de certa forma, alguma ligação com os fenômenos sobrenaturais da cidade, que, vamos combinar, são muitos. Porém, isso começou a acontecer em outras cidades, em outros países, e existem reports de vários locais do mundo, fotos de pessoas de vários locais do mundo que tiveram esses estranhos encontros
com pássaros que ficam encarando na janela. É como se tivesse uma espécie de glitch na Matrix e eles congelassem por alguns segundos. Sério, o negócio é bem estranho. Comenta aqui embaixo se você já teve a experiência de ter um grupo de pássaros te observando e se você já teve essa experiência, como você se sentiu. E comenta também se você já tinha ouvido falar dessa história. Também, obviamente, quero saber a hipótese de vocês para que isso esteja acontecendo. O que vocês acham que seja essa manifestação dos pássaros? Sei lá, talvez eles estejam querendo nos alertar de alguma coisa, talvez estejam querendo nos dizer alguma coisa. Bom, não sei. Vou deixar aí para vocês pensarem e comente aqui embaixo o que você acha dessa história toda. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu vou postar lá no meu Instagram algumas das fotos mais perturbadoras desse fenômeno que eu achei nos meus stories em menos de 24 horas depois que sair esse vídeo. Então é só você ir lá pro meu Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.